Oi, gente, bom dia, tudo bem? Meu nome é Beatriz e eu vou dar início ao nosso trabalho que vai falar um pouco sobre o ciclo reprodutivo das tartarugas marinhas. Bom, então, para contextualizar, vamos falar um pouco sobre as tartarugas, que são répteis que surgiram há 150 milhões de anos devido à matança das espécies para retirada dos ovos, carne e carapaça, e também por conta das redes de pesca inapropriadas, a predação dos filhotes antes de alcançarem a água e vários outros fatores, elas quase foram extintas. Existem 7 tipos de espécies no mundo e 5 delas desovam no Brasil, que são as tartarugas olivas, a tartaruga verde, a tartaruga gigante ou de couro, a tartaruga de pente e a tartaruga cabeçuda. No Brasil, o Projeto Tamar tem feito avanços importantes no que diz respeito à conservação desses répteis, que até pouco tempo apresentavam um risco de extinção. Então, eles fazem programas de conscientização com os moradores das praias de desova e têm tido resultados importantes, pois as pessoas que eram os principais predadores das tartarugas e dos seus ovos, hoje são os principais defensores de seus ninhos. Oi, meu nome é Gabriela e eu vou falar sobre as necessidades e importância da preservação das tartarugas marinhas. Atualmente, as tartarugas elas sofrem um risco de extinção, por isso são extremamente necessários alguns cuidados para evitar o fim dessa espécie, como ajudar a manter a saúde dos oceanos, que são fontes de alimentos para predadores marinhos que estão no topo da cadeia alimentar, e o controle da população de espécies das quais se alimenta. Um dos principais causadores de mortes das tartarugas é o lixo que é jogado nos oceanos. As tartarugas elas confundem esse lixo com alimento, que é principalmente os restos de plásticos, e acabam morrendo. Outra causa de morte da espécie são as redes de pesca. Os animais eles ficam presos e acabam ficando sem respirar e morrem. O plástico ele é encontrado em muita quantidade nos oceanos e esse material ele vai parar no trato digestivo das tartarugas e, consequentemente, causam a morte. Elas desempenham um papel ecológico fundamental ao ecossistema, de qual fazem parte. Leva e traz toneladas de nutrientes e energia vital à sobrevivência de diversas formas de vida. As tartarugas marinhas, elas servem de alimento para diversos outros tipos de animais do topo da cadeia alimentar, no controle da população de espécies dos quais se alimenta. Para falar um pouco sobre a história do Projeto Tamar, até o final da década de 70 não havia no Brasil qualquer trabalho de preservação dos animais no mar, então as tartarugas marinhas foram incluídas em uma lista do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o IBDF, de espécies ameaçadas de extinção, mas elas estavam desaparecendo rapidamente por conta da captura em atividades de pesca, de matança das fêmeas e destruição dos ninhos nas praias. O projeto ele desenvolve continuamente atividades de pesquisa, proteção e manejo, visando aprimorar técnicas que possam contribuir para o trabalho da conservação dessas 5 espécies que tem no Brasil. Então, atualmente, o projeto mantém 21 bases de proteção e pesquisa em áreas de alimentação e produção e em 8 estados brasileiros em pontos estratégicos da costa, que são as áreas de desova e de alimentação dos animais. Falando sobre a biologia reprodutiva, a reprodução das tartarugas marinhas é um processo sazonal e muito complexo, que envolve frequentemente longas migrações das áreas de forrageamento para as áreas de acasalamento. As tartarugas elas nem sempre iniciam a reprodução de maneira uniforme, ao atingirem um determinado tamanho específico para cada espécie. Então, uma vez atingindo o tamanho mínimo para a espécie, o amadurecimento sexual ele pode ocorrer em diferentes épocas entre indivíduos de uma mesma população. As fêmeas elas acasalam-se por até 25 horas, copulando com vários machos diferentes, podendo acontecer o processo de cortejo sexual. São receptivas por 7 dias. Os machos, eles permanecem sexualmente ativos por 30 dias e também eles retornam às áreas de forrageamento e as fêmeas, elas permanecem nos sítios reprodutivos. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Vivian e eu vou falar da anatomia urogenital nos machos.
Os testículos, epidídimos e ductos deferentes mudam de tamanho e forma com o passar da idade até atingirem a maturidade sexual, sendo notadas mudanças nas suas morfologias entre as estações de reprodução. Os espermatozoides são produzidos e carreados por pequenos ductos eferentes até o epidídimo. Nos epidídimos ocorre a maturação espermática e os espermatozoides seguem pelos ductos deferentes até a cloaca. O pênis é retrátil e localiza-se no assoalho da cloaca. Oi, meu nome é Laura. Vou falar sobre a anatomia urogenital das fêmeas. O trato reprodutor feminino consiste em um par de ovários e ovidutos e seus respectivos ligamentos mesentéricos. Os ovários e os ovidutos imaturos mudam de tamanho e estruturação com o passar da idade, puberdade e entre as estações reprodutivas e não reprodutivas. Nas fêmeas sexualmente maturas, os folículos presentes nos ovários aumentam de tamanho e é funcionalmente dividido em 5 regiões: ósteo ou infundíbulo, segmento aglandular, magno, concha glandular e vagina. Na preparação para o acasalamento, um grupo inteiro de folículos maduros ovula junto e os oócitos são captados pelo oviduto. Na região do infundíbulo, após 3 dias, os folículos passam para a região da concha glandular, onde são secretados proteínas e carboidratos e passam a ser chamados de ovos. Nessa região, onde permanecem aproximadamente 6 a 7 dias, os ovos adquirem certo grau de calcificação, sendo na sequência depositados na vagina, onde podem permanecer durante vários dias até que passem pela cloaca e sejam desovados. Agora eu vou falar sobre a fisiologia reprodutiva. O ciclo de reprodução das tartarugas pode se repetir em intervalos de 1, 2 ou 3 anos, dependendo da espécie e condições ambientais, especialmente a distância entre as áreas de alimentação e reprodução. Uma mesma fêmea pode realizar de 3 a 5 desovas por temporada, com intervalos médios de 10 a 15 dias, cada uma com 130 ovos em média. O acasalamento ocorre no mar, em águas profundas e costeiras. A fêmea escolhe entre vários machos e o namoro começa com algumas mordidas no pescoço. A cópula dura várias horas e uma fêmea pode ser fecundada por vários machos. A puberdade dos machos, ela começa quando os testículos passam a produzir altas concentrações de testosterona, resultando em vários efeitos como o estímulo do desenvolvimento das características sexuais secundárias, que seria o alongamento da cauda e o amolecimento do plastrão, a maturação dos túbulos seminíferos e o início da espermatogênese. Durante a espermatogênese, a testosterona ela estimula a atividade das células de Sertoli e a mitose das células germinais, que elas se diferenciam em espermatócitos primários e migram em direção ao lúmen dos túbulos seminíferos. O processo espermatogênico leva aproximadamente 9 meses para acontecer. Então, por apresentarem reprodução em períodos sazonais, os machos de tartarugas marinhas, eles só apresentam espermatogênese completa próximo ao período pré-nupcial, que é antes do acasalamento. Então, todavia, ela é descrito apenas um período de 2 a 3 meses entre o fim da estação reprodutiva e o início de um novo ciclo espermatogênico para a estação reprodutiva seguinte. A puberdade da fêmea inicia-se com o crescimento de pequenos folículos que produzem estrógenos e aos poucos vão crescendo e amadurecendo. O estrógeno estimula a produção e a secreção de uma proteína chamada vitelogenina, que transporta lipídios para o interior do folículo em crescimento. Esse processo proporciona o amadurecimento dos oócitos e é chamado de vitelogênese. Inicia-se aproximadamente 8 a 9 meses antes da estação reprodutiva. Os valores de LH nas fêmeas aumentam tanto no período de acasalamento quanto no da desova. Os níveis de progesterona são similares durante o período de acasalamento e o de desova. 1 a 2 dias pós-desova, existindo um aumento dos níveis de LH, os níveis de progesterona aumentam, estando
estas mudanças associadas à ocorrência de uma onda ovulatória. As ovulações ocorrem após a completa maturação do oocyto, que é expelido no interior do folículo e caindo no oviduto. No ovário, a formação do corpo lúteo. Assim como em mamíferos e aves, em resposta ao hormônio luteinizante, LH, produzem e secretam progesterona, que estimula a produção de albumina. Os corpos lúteos regridem no decorrer da estação reprodutiva, quando, em seu final, apresentam diferentes tamanhos em função do tempo de ovulação de diferentes grupos de folículos. Ao regredirem, os corpos lúteos, assim como nos mamíferos e aves, tornam-se cicatrizes esbranquiçadas, passando a ser chamados de corpos albicans. Após a ejaculação intravaginal, os espermatozoides seguem pelo oviduto e são abundantemente encontrados no magno e na região aglanular, regiões consideradas reservatório espermático. O controle da ovulação e o desenvolvimento dos ovos ocorre por uma série de mecanismos endócrinos. Nova onda de ovulação ocorre 36 horas após uma ovoposição, coincidindo com a liberação picos de gonadotrofinas, LH e FSH. Sobre a desova, o intervalo entre as desovas de uma fêmea não é rigorosamente anual, então intervalos de 2, 3, 4 e até 9 meses entre as desovas são frequentemente observados. O processo da desova envolve uma série de etapas, começando pela emergência da tartaruga na água, o deslocamento até o local seguro da ação das marés. Então, nessa etapa, a tartaruga pode desistir do processo se ela for perturbada. A preparação do terreno e da cama, que tem que ser um diâmetro aproximado de 2 metros, dependendo da espécie. A escavação do ninho e de profundidade variada também de acordo com a espécie. A posição dos ovos, o número dos ovos também varia dependendo da espécie. A cobertura e a camuflagem do ninho e o retorno ao mar. Todo esse processo leva aproximadamente de 1 a 2 horas. No Brasil, entre os meses de setembro e março, as tartarugas desovam no continente e entre dezembro e maio nas ilhas oceânicas. A partir de janeiro, as fêmeas começam o ritual da desova nas areias, então elas procuram praias desertas para terem tranquilidade e esperam anoitecer para saírem da água e cavarem seu ninho. Isso protege elas de vários obstáculos, porque é necessário que a areia não esteja tão quente quanto durante o dia. Durante a noite, elas escolhem um trecho da praia livre da maré e escavam um grande buraco redondo onde elas vão se alojar para iniciar a confecção do ninho. Nesse momento, é extremamente necessário que haja silêncio e tranquilidade para que elas concluam o trabalho sem se assustarem e deixarem o local sem o término da desova. Depois disso, a tartaruga-mãe volta para o mar e, após 45 a 60 dias da desova, os ovos eclodem. Uma fêmea pode colocar numa temporada de desova mais de 500 ovos divididos entre 3 a 6 posturas. Um estudo de navegação em filhotes de tartaruga marinha comum, que é a tartaruga cabeçuda, mostrou que eles usam pelo menos 3 estímulos para orientação: a luz, direção de onda e magnetismo. Quando emergem de seus ninhos, os filhotes rastejam na direção da luz mais brilhante que eles veem, e é por isso que é mais claro sobre o oceano do que sobre a terra, e esse comportamento os leva à margem da praia. Também é importante mencionar que uma mesma fêmea pode realizar de 3 a 5 desovas por temporada, com intervalos médios de 10 a 15 dias. Agora, vou falar um pouco sobre a determinação do sexo. A determinação do sexo dos filhotes é feita pela temperatura da areia. Quanto mais quente, produz fêmeas, quanto mais frio, produz machos. O efeito da temperatura na determinação está correlacionado com o dimorfismo sexual em tamanho dos adultos. Altas temperaturas de incubação produzem o sexo de maior porte, geralmente as fêmeas, no caso dos quelônios. A umidade do local da desova pode ser um fator importantíssimo na incubação. Condições úmidas de incubação produzem filhotes maiores do que as condições secas. A temperatura determinante para que ocorra a distribuição do sexo, tendo 50% de macho e 50% fêmea, é denominada de pivotal. Se a média da temperatura durante o terço médio de incubação for mais elevada que a temperatura pivotal, há prevalência de nascimentos de fêmeas.
ao que, se a média de temperatura for mais baixa, há prevalência de machos. Em um mesmo ninho, pode haver o nascimento de diferente porcentagem de sexo, como 70% fêmea e 30% macho, dentre a faixa transicional de temperatura. Esta faixa varia de ninho para ninho e de população para população entre as tartarugas, mas, em média, é de 1 a 3 graus. Dentro dessa faixa, há um limite máximo, que, se ultrapassado, haverá o nascimento de 100% de fêmeas, e há o limite mínimo que, se também ultrapassado, haverá o nascimento de 100% de machos. Os efeitos da temperatura sobre a determinação sexual parecem ser tanto acumulativos quanto quantitativos, pelo período e intensidade de exposição, ao que, em temperatura para machos, não há proliferação do córtex e nem regressão da medular, havendo início da formação dos ductos seminíferos. Duas hipóteses são relatadas para a determinação do sexo na fêmea. A primeira defende que a temperatura estimularia a gônada a produzir estrógeno, que levaria a mesma a diferenciar-se em ovário. A outra hipótese considera que o cérebro, mais que as gônadas, produziria estrógeno, efeito endógeno, para estimular a diferenciação gonadal. Fatores ambientais que influenciam na reprodução. Influência do período de desova na embriogênese, ambiente hídrico e desenvolvimento embrionário, influência das trocas gasosas na embriogênese, calor metabólico, influência da temperatura dos ninhos no desenvolvimento dos embriões e filhotes, utilização da duração da incubação para o cálculo da razão sexual, geração de machos e fêmeas em um mesmo ninho, mortalidade de filhotes e embriões, cheias e alagamentos dos ninhos e localização dos ninhos. Agora eu vou falar um pouco sobre as cheias e alagamentos dos ninhos e a localização deles. O local onde as tartarugas desovam influencia muito no sucesso da eclosão dos ovos. A grande mortalidade de tartarugas comuns foi decorrente ao excesso de umidade por conta das chuvas. Já as tartarugas de água doce que desovam em margens de rios, as principais causas de perda são as cheias. Os ovos suportam um pequeno afogamento, mas se submersos por mais de 2 dias diminui a probabilidade de sobrevivência dos embriões. E sobre a localização dos ninhos, os ovos de cascas flexíveis são os mais afetados pelo ambiente hídrico, e os ovos de casca rígida mostram menor influência em relação à umidade. As eclosões variam mais entre os de casca flexíveis do que os de casca rígidas, e os ninhos sombreados apresentam maior sucesso de eclosão do que os de áreas abertas, devido à diferença de temperatura da incubação. O desenvolvimento de fungo nos ovos dificultou a troca gasosa e aumentou a morte dos embriões. Os ovos das porções de cima dos ninhos possuem uma probabilidade menor de eclodir, pois o solo mais seco causa desidratação dos ovos.